Hoje nós vamos conversar sobre um dos livros de poesia mais belos do específico e interessantíssimo modernismo espanhol. E temos para hoje Sanchos e Dulcinéias. Eu sou a Larissa Bertolino e você está numa Garota Quixotesca, um canal de literatura que se dedica a tentar ver um pouco além das leituras. Proposta aqui talvez principal, ou o prato que sai mais aqui, seja a literatura espanhola. A maioria das gerações artísticas, literárias, se você for parar para ver direitinho esses coletivos, sempre tem um que é o caçulinha, o mais novo de todos, e sempre tem aquele mais velho que inclusive já participou das gerações e dos movimentos artísticos anteriores. O Antônio Machado, o autor da obra de hoje, neste caso, é o intelectual, o artista mais novo, caçulinha, da Generación de 98, um grupo do modernismo espanhol que buscava a revolução, a renovação estética e cultural espanhola. É importante sinalizar, como nós vamos ver aqui em alguns outros momentos ainda neste ano, que o modernismo em língua espanhola, tanto na Espanha quanto fora dela, é muito interessante e pertinente por não se assemelhar tanto assim e ter questões distintas ao modernismo que poderíamos chamar ocidental, que englobaria a Inglaterra, os alemães, os franceses. Esse modernismo seria uma espécie de mistura entre o romantismo e o simbolismo, a ponto de terem teóricos que vão considerar a geração de 98 e os modernistas como face da mesma moeda, do mesmo modernismo espanhol. Outros teóricos vão achar que a geração de 98 é um movimento artístico-cultural que antecede os modernistas, mas que de fato não seria modernista. O que é que há de tão específico na geração de 98 e como isso toca Antônio Machado? Mais nada menos do que uma crise que foi o que de fato marcou o ano de 1898 na Espanha. O grande império agora perde todas as suas colônias, inclusive as Filipinas e as ilhas na América, perde algumas guerras e domínio e influência mundial para os Estados Unidos, perde a guerra do Marrocos e entra num colapso social, cultural, econômico, entre várias outras questões. E exatamente esse grupo de autores, de poetas, de dramaturgos, de pintores, escultores, professores universitários vão produzir obras criticando a tradição até então e esse formato social, cultural da Espanha que estava levando-a a uma decadência nos mais variados sentidos. Por isso que eles vão recriar ou retomar características, personagens como o Quixote, por exemplo, tantos outros símbolos e questões significativas da Espanha, tanto para criticá-la, mas para tentar renovar a sua estética, renovar a sua cultura e de 98 para frente criar uma nova Espanha mais potente e mais relevante. Por esse caráter de renovação, especialmente ufanista, eles terão uma espécie de sentimento romântico bem próximo aos que os românticos estabeleciam em relação ao homem, sociedade e à natureza. E quem melhor desenvolverá esse aspecto é o Antônio Machado. Machado olhará a natureza espanhola e olhará além. Olhará os cenários, as espécies da flora e da fauna que existem unicamente no País dos Moinhos, analisará os aspectos mais interessantes da sua cultura, os seus povos, a sua história, os seus costumes e buscará homenagear a Espanha e os espanhóis. Não à toa, em Campos de Castilha encontramos poesias que falam de árvores típicas, de regiões da Espanha, de lugares, de costumes, de histórias que formam o folclore, a cultura, o pensamento nacional, como homenageará também a outros espanhóis como Juan Ramón Jiménez e Miguel de Unamuno. Uma boa ideia para definir Campos de Castilha talvez seja pensar nas imagens idílicas, nos campos amarelos abertos,
nas montanhas negras brilhantes dos bosques fechados que nós encontramos e temos encontrado no Quixote nesses 2 últimos anos. Porque é exatamente esse cenário que será louvado ou que embelezará as histórias do Antônio Machado. A Mancha seria um desses pedaços importantes e belos dentro dos Campos de Castilha. Exatamente por essa pluralidade, Campos de Castilha não tem uma unidade formal. Nós temos sim poemas do início ao fim, algumas epopeias, alguns sonetos, versos livres, quase que num tom misterioso e silencioso, chamando a Espanha para olhar a si mesma, chamando os espanhóis a verem quão bela é a sua cultura, quanta potência ela tem e quanto caráter de humanização ela pode lhes oferecer. Por se tratar do interior, da Mancha, do coração, da parte bem central e interna da Espanha, Campos de Castilha não se limita a falar de paisagens. Ele não fala apenas de montanhas e árvores para elogiar sua beleza estética, mas convidando cada leitor a analisar e perceber o seu mundo interior. Talvez a melhor representação disso seja o poema dedicado a Juan Ramón Jiménez, La Tierra de Álvaro González. Declaradamente é uma relação intertextual com a Bíblia. Ali nós poderíamos identificar um relato narrativo desde Adão até Abraão, passando por Caim e Abel, por Noé. Ainda que a roupagem pareçam de personagens semelhantes aos da Bíblia, eles de fato possuem um instinto de nacionalidade espanhol. Neste poema, especialmente, os campos da terra se recusam a produzir, a serem férteis, devido ao sangue que ali foi derramado. Além de outras intertextualidades que nós poderíamos identificar com os fantasmas, a la Hamlet, ou com o pacto, a la Fausto, do Goethe. Esse poema, que acaba mostrando campos que se recusam a se tornarem férteis após o sangue que foi derramado ali, é tanto uma representação da história da Espanha, da situação sociopolítica, como do pensamento de uma nação. Antônio Machado consegue nos mostrar através de mímese, através de ficção, de estética, através de metáforas, como funciona a mente espanhola, não no simples sentimento ufanista que tenta simplificar e mostrar as coisas de modo raso. Outros poemas como El Dios Íbero, La Mujer Manchega, Una Espanha Joven, representam esse país, mostram as situações que a Espanha viveu, que a Espanha vivia naquele momento, especialmente um cenário no qual Machado acreditava que a Espanha chegaria, que os homens espanhóis chegariam. Talvez o mais conhecido poema desta obra e o mais significativo, e talvez como representante de um período de crise, possa de algum modo representar a nossa situação hoje, enquanto humanidade, no cenário em que estamos inseridos, seja Ao Olmo Seco. Este poema pode ser, sim, uma representação da Espanha do Machado. Quanto um generacionista del 98, talvez o ponto mais significativo desse poema seja a expressão da nossa condição humana. A un olmo seco, Antônio Machado. Al olmo viejo, hendido por el rayo, y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecida al tronco carcomido y polvoriento. No será, cual los alamados cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera van trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierte en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta,
al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama envernecida. Mi corazón espera también hacia la luz e hacia la vida, outro milagro de la primavera. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esta é a nossa sugestão poética para o mês de maio. Você já leu Campos de Castilla ou tem uma outra sugestão de poeta espanhol para compartilhar conosco? Coloca aqui embaixo nos comentários para nós termos essas trocas literárias. Durante essa semana nós continuamos nos vendo lá no Instagram. E semana que vem nos encontramos aqui mais uma vez. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além de manhãs de vento. Valeu!